Voltei. Então, vamos lá. Quem está com dificuldade, depois eu vou deixando entrar. Então, gente, como eu estava mencionando para vocês, vocês estão me ouvindo? Sim? Não? Sim? Ah, então tá bom, Ana Júlia. Então, o que é a melanina, tá? Tanto a Sim. melanina quanto o caroteno são, principalmente a melanina, tá? Ela vai ser responsável pela cor da nossa pele, como eu mencionei. Então, no mundo, a gente tem, no Brasil também, né? Porque o Brasil é um país com muita miscigenação, a gente vê grandes variedades, né? De cores, de pessoas de todo tipo. E isso ocorre justamente por conta da quantidade de melanina que cada pessoa produz, tá? E o caroteno, ele ajuda, ele auxilia na produção da melanina, tá? Então, lá na nossa epiderme, vai ter uma célula que ela é diferenciada, tá? Ela chama melanócito, e ela está em várias regiões da pele. Cada tipo de raça, né? Cada tipo de etnia tem uma quantidade X de melanócitos. Claro que existem variações. E é dentro desse melanócito que vai ocorrer a produção da melanina. E como ele está muito próximo ali da epiderme, quando a melanina ela é produzida, ela é jogada para fora do melanócito, o que vai dar a cor da pele de cada um, tá? E por que... Mas vamos lá, então, não vou adiantar. Aqui, ó, deixa eu achar. Então, essa aqui é uma foto de microscópio eletrônico. Aqui eu tenho a epiderme nesse tom de roxo, tá? E tá vendo essas bolinhas roxas um pouquinho mais escuras, em volta tá meio marrom? Esses daqui são os melanócitos, tá? Então, conforme eles vão produzindo a melanina, eles vão externando ela e ela chega na epiderme, dando a cor da nossa pele. Então, aqui já é uma foto, um desenho. Deixa eu aumentar de novo. É um desenho demonstrando isso, ó. Esses pontinhos pretos são a melanina, tá vendo? Ela vai sendo produzida e o melanócito vai jogando ela para fora, para a epiderme, e ela vai dando justamente o pigmento da nossa pele, tá? E conforme ela chega na epiderme, que é a parte mais externa, ela vai se acumulando, olha só. Esses pontinhos mais escuros são a melanina, dentro de uma célula. Vocês lembram que a gente viu a célula? Então, aqui é um microscópio eletrônico, eu consigo ver certinho, ó, o citoplasma. Aqui no meio eu tenho o núcleo. E aqui, ó, a mesma coisa, o citoplasma, tá vendo? O núcleo aqui no meio. E aqui na borda do citoplasma é onde fica a melanina, tá? E como que ocorre, então, a produção? Eu tenho uma enzima, que chama tirosinase. Lembrem-se, toda vez que eu tiver algum nome que termina com ase, é o quê? É uma enzima. Para que servem as enzimas? Isso a gente aprendeu na aula sobre sistema digestório. Ela serve para acelerar uma reação química, tá? Então, o que a tirosinase ela vai fazer? Ela pega a tirosina, quebra ela, depois ela vai passando por várias reações químicas, cada setinha significa uma reação química, e por fim é produzida a melanina, tá? O que ocorre, pessoal, quando a gente toma sol? Com exceção dos muito branquinhos que quando tomam sol viram um camarão, né? Fica muito vermelho. Mas as pessoas que são morenas e tudo mais, ou mesmo, né, tipo eu assim, que eu sou meio amarela, se eu tomar sol, o que acontece? A gente pega aquela cor bonita, né? Fica toda morena e tudo mais. O que ocorre? Por que a gente fica morena? Porque os raios ultravioletas, eles vão acelerar essas reações, tá?
ele incentiva, ele acelera essas reações químicas, consequentemente, eu tenho uma maior produção de melanina. Então, eu consigo pegar aquele bronze bonito. Porém, por que que algumas pessoas, elas ficam morenas quando tomam sol e outras não ficam, elas só ficam vermelhas? Porque elas têm pouco melanócitos, elas têm pouca dessas células aqui na pele. Então, por mais que ela tome sol, ela não vai ter o que? A produção da melanina. Consequentemente, ela vai ter só os efeitos maléficos do sol, que é justamente a queimação que a gente fica e tudo mais, tá? Então, aqui, ó, eu tenho esse exemplo. Os raios ultravioletas vão incentivar ainda mais a tirosinase para ela fazer a produção da melanina e, consequentemente, eu tenho um escurecimento da pele. O que mais que o pessoal fala que é muito bom para você pegar um bronze bonito? O que que você tem que comer antes de ir para a praia? Quem lembra? Isso mesmo, Ju, tem que comer cenoura. Por quê? O que que a cenoura tem? A cenoura tem essa substância aqui, ó. Ela é rica em caroteno. Caroteno vai auxiliar a produzir, tá? Ela é um substrato, ela é um substrato, então quanto mais caroteno tem, mais fácil vai ser de eu produzir melanina. Por isso que eles falam, isso é real, tá? Se você quiser pegar um bronze bem bonito, realmente coma bastante cenoura antes de ir para a praia. Toma bastante daqueles sucos verdes e tudo mais que vai auxiliar. Você pegar um bronze bem bonito, tá? E aqui a gente tem, então, a pele, a epiderme de uma pessoa. Aqui embaixo eu tenho um melanócito. Olha só o que que acontece. Se eu tô lá na praia tomando sol, essa aqui é a minha pele. Olha o que que acontece quando o sol encontra o melanócito. Essas bolinhas aqui são melanina. Então, aumenta muito a produção de melanina. É onde a pessoa vai ficando cada vez mais morena, com aquele bronze bonito, tá? E o oposto, e se eu usar, por exemplo, um protetor solar? Protetor solar, ele vai refletir os raios ultravioleta, consequentemente, eu não vou ter o estímulo dos melanócitos. Ele tá aqui na sua função normal, dando a cor natural da pele da pessoa. Aí, consequentemente, eu não tenho um escurecimento da pele. Por isso que é importante, tá? Usar sempre filtro solar. Por quê? Os raios ultravioleta, eles se vê assim, que os melanócitos ficam bem lá na base da epiderme, né? Bem lá embaixo, quase chegando na derme. Os raios ultravioleta, eles penetram muito fundo na nossa pele. Se eu tomar sol a longo prazo, sem proteção solar, eu posso ter muitos estímulos. É onde as pessoas apresentam manchas na pele, onde as pessoas podem apresentar envelhecimento precoce por conta dos raios ultravioletas, tá? Aí nós chegamos na primeira patologia, tá? Que é o quê? O albinismo. O que é o albinismo? São aquelas pessoas que são extremamente branquinhas, tá? Qual que é o problema do albinismo? São pessoas que não têm a enzima tirosinase, tá? Então, se ela não tem essa enzima, ela vai conseguir fazer todas aquelas reações químicas para produzir a melanina? Não tem. Ela não produz nem um pouquinho. Por isso que essas pessoas são extremamente brancas, tá? E é um grande problema, tá? Porque o que os estudos mostram? A melanina, ela não tem função apenas de escurecer a pele, mas ela também funciona como proteção. Porque se a gente olhar nessa gravura aqui, eu vou ter produção de melanina quando a pele passa por algum tipo de agressão, né? Quando ela está exposta ao sol ou por algum fator genético, tem uma produção maior de melanina. Então, consequentemente, as pessoas negras, elas têm o quê? Menos envelhecimento da pele e
o quê? A pele mais saudável, são pessoas menos suscetíveis a ter câncer de pele. A gente vê que a pele é muito mais saudável. É o contrário de quem tem a pele muito branquinha, né? Quando a pessoa ela tem a pele muito branca, o que que a gente observa? Envelhecimento precoce e essas pessoas estão mais suscetíveis a ter câncer de pele, tá? Rani, Oi? o vitiligo, aquela doença de pele que começa a ficar branco, não é isso? Tem a ver com a melanina? Tem. É o próximo assunto, a próxima doença que eu vou entrar. Ah, tá. Você tá bem no script, Adria. Você tá bem no script, já é o próximo. Antes de eu Tá, entrar no vitiligo, eu só vou responder a pergunta da ok. Yara aqui no chat, que ela perguntou: por que que na gravidez aparece melasma? Isso ocorre, Mayara, porque esses melanócitos que ficam aqui na base, eles precisam ser estimulados para produzir melanina. Aqui a gente está falando de um tipo de estímulo, que são os raios ultravioleta, tá? Mas não é o único. Durante a gravidez, a mulher produz muitos hormônios. E esses hormônios vão justamente vir aqui, não é todas as mulheres, tá? Algumas têm, aparecem mais, outras menos, tem gente que nem sente. Mas em algumas, os melanócitos, que são essas células, são muito suscetíveis aos hormônios. Então, como na gravidez aumenta muito essa produção, ele começa a ter esse mesmo efeito aqui, ó. Começa a produzir muita melanina. Mas não são todos os melanócitos. Então, a pessoa ela não fica bronzeada, ela começa a apresentar algumas regiões de escurecimento da pele, tá? Mas, por exemplo, se a mulher está grávida, depois que ela ganhou o bebê, parou de amamentar, passou um tempo, tá tudo ótimo, tem alguns tratamentos de pele que você pode estar fazendo para ajudar a clarear, tá? Mas, como não, geralmente é a base de ácidos, a gente não recomenda fazer o uso enquanto ainda está amamentando, tá? Só com autorização do pediatra ou do seu ginecologista. Mas é por conta disso. O hormônio, então, vai ter o mesmo efeito aqui dos raios ultravioletas. Então, a gente falou do albinismo e aqui o vitiligo, que a Adria perguntou. Qual que é a grande diferença do vitiligo para o albinismo? O albino, ele tem os melanócitos, que são essas células aqui, porém, ele não tem a enzima que produz a melanina, mas o melanócito está lá. Já no vitiligo, o caso mais famoso, né, que a gente conhece é o do Michael Jackson. O que que ocorre? Gradativamente, os melanócitos vão morrendo, a célula que produz a melanina vai morrendo. Por isso, a pessoa, ela geralmente ela é negra, né, ou morena, e ela vai se tornando albina aos poucos, tá? Então, por fim, a gente vai vendo esse tipo de mancha, ó. A região que está totalmente sem melanina, né, que está bem branca aqui, é onde os melanócitos já morreram, tá? Já desapareceram. Então, isso também é uma doença, não tem, assim, muito, existem tratamentos para tentar recuperar esses melanócitos, mas é complicado, a pessoa tem que fazer um bom tratamento psicológico, porque realmente isso acontece, tá? Então, diferença do albinismo para o vitiligo. No albinismo eu não tenho a enzima tirosinase, porém, os meus melanócitos, essa célula aqui continua íntegra. Enquanto no vitiligo, essas células começam a morrer. Por isso que a pessoa perde a cor da pele que ela tinha antes, tá? A gente observa por que que essas células começam a morrer. Porque o próprio sistema de defesa da pessoa encontra esse melanócito e acha que é uma célula invasora, acha que é uma bactéria, acha que é alguma coisa que pode gerar um problema para ela. Então, a nossa célula de defesa começa a matar os melanócitos. Por isso que é considerado uma doença autoimune, tá? Então, um dos tratamentos é você utilizar corticoide. O que são os corticoides? Eles vão fazer com que o seu sistema imunológico trabalhe menos do que ele deveria.
tá? É uma das coisas que vai estar acontecendo. Porém, o que causa, o que é o fator determinante para ontem eu não tinha vitiligo e hoje eu tenho vitiligo? Não se sabe ao certo, tá? Existem o quê? Teorias, né? Que a gente fala, teorias do porquê que alguém adquire. Mas a causa identificada até hoje nós não temos, tá? O que a gente sabe que sim, é uma doença autoimune, tá? Então, doenças autoimunes, infelizmente, você pode adquirir a qualquer momento, tá? Existe uma outra teoria que fala de metabólitos intermediários, que antes de produzir a melanina, produz outras coisas. E que essas outras coisas que vão sendo produzidas é que matam a célula, o melanócito, tá? É uma outra teoria. E, por fim, tem uma teoria que é um mediador do nosso sistema nervoso, uma substância que vai causando a destruição dos melanócitos e da melanina, tá? Porém, eu consigo cravar para vocês qual a teoria está certa? Não, porque nem os cientistas chegaram nessa conclusão ainda, tá? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Adria, Ju, Micael, Não, acho que está aqui também, Maiara, Gabriela, tá tudo ok até aqui? tudo Ok, certo. Tudo ok. ok. Perfeitinho, então. Porque agora a gente vai para um assunto polêmico, que são as acnes, né? Por quê? Porque ela é muito comum, né? Comete cerca de 80% dos adolescentes, muitos adultos jovens também têm, tá? O que é a acne? É uma lesão, ela pode ser não inflamatória, são os cravos, né, que podem ser abertos ou fechados, ou inflamatórias, que são aquelas acnes, aquelas espinhas feias mesmo, com pus e tudo mais. Onde é a região mais comum da gente estar encontrando? Na face, pescoço, no dorso, que é aqui nas costas, no tórax, que é essa região do peito, e nos braços, tá? Aí com certeza alguém vai levantar a mão e falar assim, mas eu tenho alguém, ou eu já tive, ou na minha família, alguém já teve uma espinha no pé, ou na perna. Quando sai dessas regiões, a gente não caracteriza mais como acne, tá? Aí a gente fala que é um furúnculo, quando abre aquela ferida que inflama e tudo mais. O tratamento é diferente, a causa é diferente, tá? Então, saiu dessas regiões, a gente caracteriza como um furúnculo, não como uma acne. Aqui, a gente vai ter os diferentes tipos de acne, tá? O que seria a acne mais leve? São os comendões, que é o termo técnico, mas são os cravos, tá? Eles não apresentam inflamação, tá? Então, são aqueles cravos mais gostosos do mundo de espremer, que a gente olha assim, dá até coceira, tá? De vontade de espremer. Então, essas são as acnes leves. Depois, eu vou ter a leve a moderada. Principal diferença, aqui eu vou ter inflamação, tá? Além disso, por que que inflama? Porque as glândulas seborreicas, né, as glândulas que produzem sebo, elas que vão inflamar. Então, em vez delas liberarem aquele sebo na pele ou no pelo, ela inflama, tá? Por isso, essa inflamação se torna visível, tá? Quando ela está leve a moderada, a gente vê que a inflamação ela é bem pequena, né? Como o próprio nome diz, ela já é de leve a moderada. Porém, conforme a gente vai aumentando a gravidade da acne, a gente vê que as inflamações vão se tornando maiores, tá? A acne nodular, eu já vou
apresentar um comprometimento maior da pele, tá? Que são aqueles comedões onde uma acne vai emendando na outra, vai formando aquelas crateras na pele da gente, tá? Depois a gente já vai indo para as formas mais graves, que é a acne conglobata, tá? Que é aquela onde eu tenho mesmo cicatrizes, tá? A partir daqui da acne nodular, eu já posso ter problemas permanentes na pele, tá? Mesmo depois que a acne desinflama, eu apresento modificações na minha pele, principalmente nesse tipo de acne aqui, tá? Porém, nesse tipo, eu vou ter problemas apenas na pele, eu não tenho ainda comprometimento do meu sistema imunológico. Já nessa forma grave, que é a acne fumegante, eu tenho o quê? Eu já tenho problemas no meu corpo todo. Eu já vou apresentar febre, dor no corpo, de tão grave que são essas acnes, tá? Esse último tipo aqui é muito difícil, tá? É bem raro da gente estar encontrando. Já essa daqui, esse tipo de imagem, é mais comum da gente encontrar. Independente do tipo, a gente observa o quê? Que essas acnes vão estar associadas à produção de sebo pelas glândulas sebáceas, tá? E qual é o tratamento? Tá? Antes da gente falar do tratamento, quais são alguns medicamentos que podem induzir acne, né? Pode surgir acne depois que eu tomar esses medicamentos. Os corticoides como um todo, tá? Tomei corticoide, tomei dexametasona, prednisona, prednisolona. Pode ser que depois disso aumente as minhas espinhas, as minhas acnes, tá? Fenitoína, lítio, já são medicamentos para o sistema nervoso central, são reguladores do humor. Esse tipo de medicamento também faz com que aumente o aparecimento de acnes, tá? Andrógenos, o que são esses andrógenos? Hormônios masculinos, tá? Como, por exemplo, a testosterona. Aí você vai falar assim, ai, Cavani, então homem tem mais espinha? Algumas vezes sim. Porém, a gente vai observar que mesmo alguns anticoncepcionais têm testosterona. Então, às vezes, a mulher começa a tomar o anticoncepcional da acne, tá? Ou às vezes, não é nem que ela tenha muita testosterona no organismo, mas as células do rosto dela, né, as glândulas sebáceas, têm uma sensibilidade maior. Então, basta só a testosterona chegar perto, ela já inflama. Então, essa pessoa vai ter mais acne, tá? Algumas vitaminas, como a vitamina B2, B6, B12 também, podem causar o aparecimento de acne, tá? Tratamento. Aqui, e vocês vão encontrar muito isso no balcão de farmácia, tá? Pessoas chegam e falam assim, eu tô com muita acne, ou minha filha ou meu filho tá com muita acne. O que eu posso dar para ele passar no rosto? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, se é uma inflamação, se é um excesso de sebo, de gordura, é muito importante lavar o rosto pelo menos 2 vezes por dia, tá? Com sabonete neutro ou com sabonete à base de enxofre, tá? Isso é essencial para alguém que tem problemas com acne. O que mais? Avisar o familiar ou a pessoa que o uso de protetor solar, ele é indispensável, tá? Aí o cliente vai falar assim, mas o protetor solar é oleoso, comecei a passar protetor solar, começou a me dar espinha. Então, você tem que trocar o protetor solar. Que você não pode, de forma alguma, não usar protetor solar. Um lema que tem que ficar na mente de vocês. O vermelho de hoje é o marrom de amanhã. Então, se eu tô com uma espinha, ela tá vermelha, e eu saio no sol, ela vai gerar uma mancha marrom daqui a um tempo. Isso é para qualquer coisa. Então, se bati o braço, ficou vermelho, saí no sol, aquele vermelho vai ficar marrom, tá?
Então, é indispensável usar protetor solar. Então, para quem precisa aumentar as vendas na farmácia, isso é uma venda casada clássica, tá? Que o seu gerente vai ficar no seu pé, você precisa vender mais, você precisa vender mais. Isso é uma forma de você vender mais de uma forma consciente. Você vai vender qualquer produto para acne, avisa, fala assim, ó, ela já tem um protetor solar? Um protetor que seja oil free, né, que não contenha óleo, ou que seja um sérum, ou um protetor específico para pele oleosa, já tem? Porque se não tiver, ó, é importante, você vai rezar todo esse terço que eu falei para vocês. Porque isso é importante, gente, para a pessoa não ter mancha. Senão você vai vender hoje o produto para acne, daqui um ano você vai ter que vender o produto para clarear a mancha. E a pele não fica a mesma coisa, é horrível. Então tem que usar protetor solar, tá? O que mais que é muito bom você indicar para a pessoa que tem acne? Sabonetes esfoliantes e loções adstringentes. Vamos lá. Primeiro, produtos esfoliantes, seja sabonete, gel, alguma coisa que vai esfoliar a pele. Lembrem-se, as glândulas, vamos lá, vamos voltar lá nas glândulas sebáceas. Cadê? Aqui. Minha glândula sebácea tá aqui, não tá? Por algum motivo, fechou essa comunicação, tá? Que pode ser com o pelo, pode ser direto para a pele. E isso aqui começou a inflamar. Foi inflamando até que chegou aqui na pele. O que eu preciso fazer, então? Usar esfoliante, de alguma forma, tentar abrir o caminho para desobstruir, né, essa passagem, para que possa sair o sebo e desinflamar, tá? Então, quem tem muita espinha, gente, produtos esfoliação pelo menos uma vez por semana. O ideal é uma, duas vezes, duas no máximo, tá? Senão você vai acabar agredindo muito a pele. Então, 2 vezes por semana, uma esfoliação. Pode ser qualquer produto, tá? Não precisa ser o mais caro, mas que tenha alguma coisa abrasivazinha. Pode, se eu não tiver nada, for uma pessoa muito simples, faça com açúcar, uma misturinha caseira e faça esfoliação no rosto pelo menos 2 vezes por semana. E loções adstringentes. Vocês vão trabalhar, principalmente quem for trabalhar com perfumaria, existem 2 tipos de loções para passar na pele. Existe a loção, o tônico, e existe o adstringente. O tônico, ele é utilizado em pele seca, tá? Então, ele vai hidratar. Então, se uma pessoa já tem a pele oleosa, eu nunca posso indicar um tônico. Eu tenho que indicar o quê? Uma loção adstringente. O que o adstringente faz? Ele ajuda a fechar os poros. Então, aquela pessoa que às vezes tem os poros muito abertos, o que vai acontecer? Ela vai ter mais cravo, ela vai ter mais espinha, porque o poro está aberto, qualquer bactériazinha que entra lá vai inflamar. Então, qual que é a sequência correta? Lavo o rosto, faço a esfoliação, depois que a pele estiver totalmente limpa, já limpei tudo, eu passo um adstringente para dormir, tá? Passo toda a loção adstringente, fecho os meus poros, acorda no outro dia, o quê? Protetor solar, sempre, tá? Então, essas são coisas muito importantes. Outra coisa que nós temos que alertar os nossos clientes: orientações dietéticas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu não avisar esse paciente que ele necessita mudar os hábitos, evitar açúcar, evitar produtos lácteos, que é produtos à base de leite, né? Leite, Danone, esse tipo de coisa, e carboidrato, vai continuar tendo espinha. Nossa, Cavani, então a pessoa não pode comer nada? Na parte que está atacada, é bom evitar, tá? Por quê? Todos esses 3 produtos que eu mencionei, o leite, o carboidrato, que é o pão, a bolacha, e o açúcar, eles aumentam a gordura, tá? Por isso, a pessoa vai produzir mais sebo, vai inflamar mais, vai ter mais espinha, tá? Então, avisa, ó, faz pelo menos uns dias aí,
né, essa dieta sem lactose, sem carboidrato, sem açúcar, pelo menos uns dias, para desinflamar, depois vai adicionando aos poucos na dieta, tá? Agora vamos à parte interessante. O que passar nessa pele? O que eu posso indicar? Bem, vai depender do tipo de problema, da gravidade dessa espinha. Nós vimos que existem as leves a moderadas, a moderada e a grave. Então, vai depender disso o tratamento que eu vou passar. Primeira escolha, né? Quando eu tenho aquela acne que fica bem pequenininha ou que é só o cravo, o que é o indicado? Passar retinoides tópicos, tá? Principal representante dessa classe, a Adapaleno, tá? E a Adapaleno é venda livre. Então, vocês podem estar indicando, certo? Depois, eu posso usar o ácido azelaico. Às vezes a pessoa fala assim, eu já usei o Adapaleno, não funcionou. Então, você vai tentar o ácido azelaico. Passou, resolveu, você vai ter que ter pelo menos um Adapaleno lá para manutenção, tá? Até passar essa fase hormonal, né? Como a gente falou, está associado muito com a adolescência. Então, até passar essa fase hormonal, você vai ter que estar sempre fazendo manutenção, tá? Agora, Tavane, e se tá mais, assim, de moderada para leve, já tá tendo algumas inflamações, já tá um pouquinho mais forte, o que eu devo fazer? Você vai ter que, aí no caso tem que ser o médico, né? Vai ter que entrar com antibiótico, tá? Tópico, mas aí eles acabam passando primeiro peróxido de benzoíla, que é uma pomada, tá? Muito indicada. E como antibiótico tópico, eles costumam passar claritromicina, tá? É o que eles mais indicam. Lembrando, é a primeira escolha. Depois disso, existem outras opções, né? Outras trocas que eu posso fazer dentro dos retinoides. E por fim, eu sempre vou ter que usar, que ter lá um creme para manutenção, tá? Então, gente, quem tem espinha é cuidar da pele o resto da vida. É uma tristeza, tá? Agora, se está moderada esse problema na minha pele, o que eu preciso ter? Qual que é a primeira escolha? Vocês vão ver que quando eu passo de leve para moderado e grave, vai entrar um antibiótico. Aqui, o antibiótico já não é mais tópico, tá? Não é antibiótico em pomada. Já vou ter que tomar um antibiótico por via oral, tomar mesmo o antibiótico, tá? Geralmente, qual que eles passam? A doxiciclina. É a primeira opção dos dermatologistas, tá? Depois, eu vou ter também um retinoide, eles costumam passar o peróxido de benzoíla, nesse caso. E aqui, como alternativa, tentei isso, não deu certo, a gente já vai ver que aparece um nome que eu acho que todo mundo que tem espinha ou conhece alguém que tem espinha já ouviu falar, que é a isotretinoína. Quando eu tenho uma acne nodular, que já é aquela que uma começa a encavalar na outra, começa a crescer e tudo mais, tá? O que é a isotretinoína? É o Rocutan, tá? Então, ele já vem aqui, quando que ele começa a ser uma opção? Quando eu tenho uma acne de moderada para grave, ela já começa a afetar muito a autoestima dessa pessoa. Já tentei antibiótico, já tentei tratamento tópico, já tentei, quando é mulher, né, já tentou até anticoncepcional, não resolveu. Aí a gente passa para o Rocutan, tá? Para a isotretinoína. O que vocês precisam saber? Isotretinoína, ou Rocutan, não é um medicamento que você compra fácil, tá? Ele a venda dele é mais rigorosa do que a venda de tarja preta, tá? Você tem que ter, é uma receita amarela,
você tem que levar lá para a farmácia 2 ou 3 vias, agora eu não me lembro quantas vias são, do Rocutan. Tem que assinar tudo bonitinho, só pode vender a quantidade prescrita. E, além disso, tem um termo de consentimento, tá? Aqui vai manter os mesmos, que eu vou falar mais para frente, tá? Sobre esse termo, quando a gente for falar específico dele. Então, vamos lá. Medicamentos de primeira escolha, né? Eu falei vários nomes, mas às vezes a gente não associa a qual medicamento que é. Qual que eu tô falando? Adapaleno. Adapaleno é esse aqui, tá? Ele é um medicamento que genérico, não é um medicamento referência, tá? É por isso que ele é um dos medicamentos de primeira escolha, porque ele é acessível, ele é um medicamento barato, tá? Para estar usando na pele. O ácido azelaico, que eu falei para vocês, é esse aqui, o azelam. Ele, até a última vez que eu consultei, ele ainda não tinha genérico, tá? Vai ter só esse daqui mesmo. Tentei o adapaleno, não funcionou, aí eu já vou passar para esse aqui, ó. Peróxido de benzoíla. Esse aqui, se eu não me engano, ele tem sim o genérico. E ele vai ter várias formulações, tá? Com peróxido de benzoíla. Eu tenho esse aqui, que é o Acnil. Eu tenho a Quinase, que é o peróxido de benzoíla também, é muito comercializado, então assim, e tem várias marcas que produzem, tá? Não funcionou. Eu vou usar qual? Aí eu vou aumentando o preço, né? Aqui eu tava na faixa de uns R$ 15, passei por aqui eu fui para a faixa dos 20, 30, não funcionou. Aí eu vou ter que usar o Epidu, por exemplo, que é o adapaleno com peróxido de benzoíla. Para vocês terem uma ideia, o Epidu, ele é uma pomada minúscula, super pequenininha, mas rende bastante. A última vez que eu consultei, o preço estava em torno de R$ 80. Então, a gente já vai passando para pomadas bem mais caras, tá? Desses daqui, alguém já usou algum? Não? Não. Não? Então, o que é bom vocês avisarem, tá? A pessoa que vai comprar. Primeira coisa, você tem que usar ele só em cima da espinha, tá? Você não pode passar, porque é uma tendência nossa, né? Você vai comprar um creme para espinha, você quer passar no rosto todo. Não, você vai fazer aplicação só em cima das espinhas, tá? No caso, porque ele resseca muito a pele. Quando a pessoa começa a usar, principalmente passar no rosto todo, trinca até a região aqui do cantinho da boca, porque ele resseca muito. Por que que ele resseca? Ele vai estar agindo nas glândulas sebáceas. Então, a pele vai parar de produzir sebo. E eu preciso do sebo, senão a pele fica plástica. Por isso que muitos adolescentes, principalmente esses que têm muita espinha, eles parecem que têm a pele meio plástica. É porque eu uso esse tipo de medicamento de forma errada, tá? Eu vou usar só pontual ali em cima das espinhas da pessoa, que aí sim eu vou ter um efeito indicado, o efeito da forma que eu quero, tá?